Olá, tudo bom, pessoal? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque muitos amigos estavam tendo problemas de conexão com a internet e estavam tendo dificuldades para saber como proceder, o que eles fazem para diagnosticar onde é esse problema, né? Porque quando você tem algum tipo de problema, você chama um técnico, ele vai te dar uma resposta que é muito plausível, né? Que é pode ser várias coisas, ele precisa investigar. Então o que eu vou fazer aqui é mostrar algumas dessas possibilidades, as principais, tá? E te mostrar como fazer um diagnóstico para você entender qual é o teu problema. E a partir daí fica mais fácil de você poder direcionar uma solução para ele. Ok? Beleza. Então, bom, eu elenquei 4 principais possibilidades de problema. Por exemplo, quando você está fazendo uma videoconferência nesses tempos de crise agora, ou então uma live, alguma coisa assim, e a qualidade do teu vídeo ou do teu áudio ela não está legal, tá? Então eu elenquei esses 4 principais problemas. O primeiro pode ser alguma coisa realmente com o teu plano, você assinou um plano que tem uma limitação muito grande, pode ser com a tua rede Wi-Fi, né? Pode ser com o teu dispositivo, com o teu computador, com o teu celular, ou pode ser com quem está transmitindo para você. Pode ser que não tenha nada a ver contigo o problema, tá? Então é justamente esse passo a passo é para você conseguir diagnosticar onde é que o problema está ocorrendo. E na verdade não necessariamente é especificamente em um desses itens, pode ser em uma combinação deles. Ok? Beleza. Bom, o primeiro teste que a gente vai fazer é a questão da conexão com a internet. Então, a primeira suspeita que você quer logo, é o meu provedor, eu tenho um plano de assinatura com o provedor tal, e está ruim, eu vou mudar para um plano melhor. Então, calma. Vamos primeiro fazer o primeiro teste que a gente vai fazer é o teste de velocidade, né, de conexão com a internet. Mas assim, para vocês poderem fazer esse teste e ele funcionar de uma forma correta, se você, por exemplo, eu tenho uma assinatura com determinado provedor e chega aquele aparelhozinho, né, esse aparelho que está ilustrado aí na imagem, que é o modem do provedor, ele chega lá na sala da minha casa, mas o meu computador que funciona por rede sem fio, ele está lá no quarto da minha casa, eu estou usando no quarto que fica no 2º andar. Então, para vocês poderem fazer esse teste, ele ter realmente uma representatividade correta, faz o teste bem próximo do teu modem, ou seja, se você está usando uma rede sem fio, né, um Wi-Fi, não vai fazer lá no teu quarto, desce e faz do lado do modem, faz pertinho do modem. Porque aí depois você vai entender o porquê que eu estou pedindo para você fazer isso. Ou o que seria melhor ainda, se você puder, liga um cabo de rede do teu modem, da parte de trás do teu modem, no teu computador. Então, normalmente os modems, eles trazem na parte de trás, eles trazem algumas entradas, aqui por exemplo, né, que permite que você ligue um cabo. Tá? Então, se você tiver a possibilidade, se você tiver esse cabo, liga no teu computador, que esse teste é muito mais preciso se você tiver ligado no cabo. Se não, traz o teu computador, teu dispositivo Wi-Fi para próximo desse modem, tá? que o teste vai ser melhor. Bom, então primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão entrar num site para fazer a medição de velocidade desse modem. Eu estou sugerindo um aqui, que é o fast.com. Você não precisa instalar nada, nenhum programa vai ser necessário para ser instalado no seu computador, tá? Mas existem vários outros sites que fazem esse tipo de teste, tá? Você só tem que tomar um pouco de cuidado, porque alguns sites que fazem esse teste, eles são sites promovidos por operadoras. Então, obviamente, se a operadora quer te vender o serviço dela, né, ela vai tentar te induzir, olha, de repente esse teste que você não fez pode não estar muito legal, compra o meu que o meu vale a pena.
Então, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Eu vou testar com esse aqui, fast.com, e o que é que a gente vai fazer? Vou sair daqui, vou abrir o browser, né? Vou abrir o browser e aqui eu vou digitar, né, o endereço www.fast.com, tá? Quando eu digitar esse fast.com, automaticamente ele já começa a fazer o teste. No que consiste esse teste? Ele vai fazer uma troca de dados entre o meu computador, onde está rodando esse programinha, tá? E um servidor que está em algum lugar, né, no país, e aí ele manda um monte de dados, uma quantidade grande de dados, e depois ele recebe esses dados e aí ele mede em que velocidade esses dados estão ocorrendo. Então, por exemplo, aqui está dizendo a velocidade da sua internet é de 46 milhões, esse M maior é de milhões de bits por segundo. Tá? Esse número, pessoal, ele varia. Por quê? Porque dependendo da hora que você faça, dependendo do congestionamento da internet naquele momento, ele pode dar maior e pode dar mais baixo. Ele não varia tanto assim, mas ele varia. Por exemplo, em outros momentos eu já fiz o teste, o meu deu 56, em outros momentos eu já fiz o teste, deu um pouquinho abaixo do que isso. Mas assim, é para você ter uma referência. Tá? Então ele está dizendo aqui que a minha internet, ela conseguiu, neste momento que foi feito o teste, fazer uma transferência de dados a 46 milhões de bits por segundo. Aí eu posso clicar aqui em mais informações, que ele vai me detalhar um pouquinho mais isso daqui, tá? Bom, essa primeira informação aí, o que importa para a gente são as duas extremas. A primeira, onde está escrito latência, e a última, onde está escrito upload, tá? A latência é o atraso, ou seja, eles vão trocar dados, né? O tempo que esse dado leva para sair do meu computador e lá na internet, nesse servidor, tá? Onde está sendo feitos os testes. Nesse caso aqui, ele está fazendo teste com servidores de Fortaleza e de Brasília. E voltar para o meu computador, isso é que é a latência, ou seja, o tempo é o atraso, o tempo que os dados levam para ir e voltar, tá? Então aqui ele está dizendo que a latência é de 9 milissegundos, o que é tranquilo, ok? Velocidade de upload é a velocidade com a qual você manda as coisas para a internet. Então existem dois tipos de velocidade. A velocidade de download, que é onde você puxa os dados da internet para a tua casa, que é esse que está sendo mostrado aqui, no meu caso, 46 milhões de bits por segundo. Ou seja, é uma velocidade muito boa. Tá? E normalmente a velocidade que você manda os teus dados para a internet, ela é bem menor do que a velocidade de download, que a gente chama de velocidade de upload. No que isso vai influenciar? Se você for fazer uma transmissão, por exemplo, de vídeo, é bem diferente do que se você for assistir um filme. Se eu for assistir um filme em 4K, tá tranquilo. Por quê? Porque ele tem uma velocidade de download, eu só vou receber dados do filme, né? Algum provedor como a Netflix está mandando dados de lá para mim. Então eu só preciso estar pronto, preciso ter uma boa velocidade para receber esses dados. 46 milhões de bits por segundo é muito, muito bom. Consigo receber 4K tranquilo, sem problema. A velocidade de upload é o que eu mando. Então se eu estiver fazendo uma videoconferência, eu não só recebo, mas eu estou produzindo imagem e eu estou produzindo som, e essa minha imagem, esse meu som, eles precisam subir, eles precisam ir de onde eu estou em direção à internet. Tá? Então isso também influencia. De repente você tem um plano que, ou naquele momento, por algum problema de congestionamento na internet, a tua velocidade para puxar os dados, ela é muito boa, mas a tua velocidade para mandar os dados, ela não é tão boa. Tá? E isso daí varia. Ok? Então, o que a gente pode mostrar para vocês em relação a isso? Se você tiver, aqui é um valor de referência, tá? Um valor médio. Se você tiver nessa medição um valor abaixo de 4 milhões de bits por segundo, eu te diria que isso é um problema. Principalmente se você vai trabalhar com vídeo, né? Com áudio e vídeo. Porque é uma
taxa, é uma velocidade extremamente baixa, muito baixa para o que a gente usa nos dias de hoje. Acima disso, não necessariamente é boa. Você já vai ter algum problema, mas vai conseguir de forma razoável fazer as suas transmissões. O que seria ideal? Que você tenha uma velocidade acima de 20 milhões de bits por segundo. Uma velocidade de download, né? Velocidade que mostra naquela tela maior quando a gente fez aquele teste de velocidade, ou seja, o que o teu computador consegue receber. Tá? Para você poder mandar dados, você tem que ter, dependendo da qualidade que você vai mandar, mas assim, o ideal é que você tenha acima de 4 milhões de bits por segundo. Tá bom? Então isso não é uma regra geral, é só uma referência para você ter uma ideia se a tua transmissão está muito lenta, está muito boa e assim por diante. Tá? Bom, esse equipamento que chega da operadora na nossa casa, que a gente chama de modem, eu coloquei aqui dois aqui para exemplificar para vocês, ele é um equipamento que ele tem várias funções. Ele é um equipamento que ele pode, por exemplo, além de receber o sinal de internet e distribuir na tua casa, dependendo do plano que você faça, ele também pode receber o sinal de TV a cabo para distribuir na tua casa e assim por diante. Tá? Então, é importante que você faça, né, os testes próximos desse equipamento, traga o teu notebook, traga o teu laptop, traga o teu celular para fazer esse teste de velocidade próximo a esse equipamento. Por quê? Porque a operadora com a qual você fez o plano, ela só é responsável por manter, né, a velocidade contratada. Então, se no teu contrato estava lá que a velocidade, o plano que você fez é um plano de 8 milhões de bits por segundo, 8 megabits por segundo, ela tem a obrigação de te entregar isso no modem, lá onde está o modem. É por isso que se você estiver lá no teu quarto e do modem para o teu quarto tiver uma ligação de rede Wi-Fi, pode ser que isso caia para lá abaixo do que está contratado. Isso não é responsabilidade da operadora. E como é que eu sei? Por exemplo, fiz o teste nesse primeiro momento, né, fiz o meu diagnóstico de velocidade no modem, perto do modem, onde é a questão que envolve a operadora, né, a velocidade que eu contratei com a operadora. Legal. Constatei que, por exemplo, está tudo direitinho aí. Então aí a minha velocidade de internet está boa, a minha velocidade de upload, né, para subir dados está boa. Então eu vou investigar a segunda parte. Por quê? Porque de repente eu estou fazendo isso porque a conexão, a videoconferência que eu estou fazendo não está boa, não está legal. Então, se está bom aí, onde é que está o problema? Então vamos investigar agora a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é de o problema ser na tua rede Wi-Fi. Tá? Lembrando que nesse equipamento aqui, uma das funcionalidades dele é de ser um roteador de rede Wi-Fi, além de receber o sinal, distribuir muitas vezes para sinal de TV a cabo e tal, ele vai receber o sinal e dentro dele, embutido nele, tem um sistema para transmitir sinal sem fio. Tá? O que é importante a gente entender? Bom, vou fazer um desenhinho aqui para simplificar o entendimento. Então, vamos imaginar que aqui são os postes de energia, tá? Então, normalmente, o sinal que você recebe de internet, ele vem através desses postes de energia. Mesmo que seja de fibra ótica, a fibra ótica passa no poste de energia e quando chega próximo à tua casa, aí os técnicos pegam uma derivação e instalam lá, ou do teu apartamento, instalam em algum lugar da tua casa aquele aparelhinho que é o modem. Beleza, a responsabilidade da operadora é por te entregar aquela velocidade bem aqui, tá? E aqui, além de toda aquela funcionalidade de TV a cabo, pode ter um aparelho que transmite em formato de rede sem fio. E aí ele vai transmitir, e aqui você tem a tua casa ou a tua empresa, tá? E você pode ligar vários dispositivos na tua empresa através desse sistema de rede sem fio. Agora, olha só, esse primeiro dispositivo aqui que está ligado na rede sem fio, ele está ligado bem pertinho, ele vai ter uma qualidade de recepção de dados. Tá?
Esse segundo aqui também vai ter uma determinada qualidade que é boa, porque está bem próximo aqui. Nesse segundo cômodo aqui, no exemplo, a gente já tem outras pessoas acessando seus dispositivos por rede sem fio, só que já tem uma parede aqui, ó. Já tem uma parede e essas paredes, elas causam interferência no sinal. O nível de qualidade dos dispositivos do primeiro cômodo já não é o mesmo do segundo cômodo. Se você tiver aqui no terceiro, né, no teu quarto, fazendo esse tipo de acesso, então já vão ter duas paredes aqui entre o dispositivo que está transmitindo o sinal e o teu dispositivo, gerando interferência. Existem alguns tipos de materiais, tá, que eles geram uma interferência muito, muito grande. Tá? Por exemplo, aquário. Se você tiver no meio do caminho aqui, né, na passagem do sinal do modem da operadora até chegar no teu dispositivo, vamos colocar bem aqui, por exemplo. Se você tivesse um aquário aqui, tá, grande, que pegue a parede toda, o que vai acontecer? Esse aquário, ele certamente vai interferir. Na verdade, o problema é o vidro e a água, né? Essa combinação vai gerar uma interferência muito grande e o nível de sinal que você está recebendo lá no teu quarto vai ser muito baixo por conta disso. Vai sofrer uma interferência muito grande por causa disso. Tá? Espelhos também geram esse tipo de interferência. Então tem uma série de dispositivos que podem, de materiais que podem gerar esse tipo de interferência. Então o que a gente vai fazer aqui nessa segunda etapa? A gente vai ver como é que está chegando, qual é a qualidade do sinal que está chegando no lugar onde você quer fazer o teu acesso. Então, se você vai fazer a tua videoconferência aqui no quarto, se é daqui que você está estudando, se é daqui que você está transmitindo, é aqui que você vai medir. Só lembrando que esse percurso daqui, né, até o teu dispositivo, a operadora com a qual você assinou o teu plano, ela já não tem responsabilidade por manter aquela velocidade aqui. Então, se você mediu a tua velocidade aqui perto do modem, né, e você viu que era uma velocidade boa, deu 25 milhões de bits por segundo, tá legal, é uma velocidade boa. Aí você vem aqui e faz de novo o teste aqui dentro do seu quarto e aqui no teu computador, quando você mede, essa velocidade já cai, por exemplo, para sei lá, metade. Isso daí já pode ser um problema na tua rede Wi-Fi e não na operadora. Porque aqui, né, no caminho, no percurso dessa transmissão também tem um atraso, né, que é o tempo de os dados que são transmitidos chegarem até você. Beleza, então, para poder ver como é que está a qualidade do sinal aí, eu sugiro que vocês instalem um aplicativo, façam esse teste no celular mesmo, né? Que aí vocês podem fazer essa medição em vários lugares da casa de vocês. Instalem um aplicativo chamado Wi-Fi Analyzer. Ele tem nas lojas da Play Store, né, da Apple e assim por diante. Então ele tem essa aparência aqui, tá, que está na parte de baixo. O símbolo dele é um medidor de velocidade, tá? E o que eu vou fazer aqui na tela seguinte, eu vou mostrar uma filmagem do meu celular fazendo esse tipo de medição, tá? Para vocês verem como é que funciona. É bem simples. Então você vai instalar, tá? Aí o ícone dele é esse aqui, ó. Ok? Esse aqui, o Wi-Fi Analyzer, é o ícone que vai ser colocado no celular. E aí eu vou fazer então a minha transmissão para vocês poderem entender como é que isso funciona, ok? Deixa eu só rodar aqui. Ok.
Muito bem, então a gente está rodando. Quando vocês acessarem o programa, ele vai mostrar isso aqui. Aí então, todas as redes que tiverem na tua casa vão aparecer aqui. A minha é essa aqui, WJoJo, e você vai ver do lado uma escala que é negativa. A ideia é a seguinte: quanto mais próximo de zero, melhor o teu sinal. Tanto é que ele vai aproximando de zero, ele vai aumentando aqui o gráfico. Então, ó, o sinal do meu, a medição do meu sinal está ótima. Você pode ir naquele olhinho lá em cima e mudar para ele visualizar de outras formas esse sinal. Aqui ele visualiza de uma maneira, mostrando outro gráfico. Você pode monitorar a quantidade de canais. Mas assim, o que importa de uma forma mais intensa para você é saber qual é aquele valor negativo que é mostrado no primeiro gráfico. Tá? Posso ver aqui a lista dos pontos de acesso, né? Quais são os pontos de acesso que eu estou captando. Então, aqui, olha, importante para vocês verem se tem segurança, né? Se tem segurança na rede de vocês. O que está mostrando aqui na parte verde é esse nível, é isso que vocês têm que atentar. No caso da minha rede está menos 34 dBm. E você ainda tem a possibilidade de usar o medidor de velocidade, que é esse aqui, onde você vai ter que escolher qual é a rede, né? Se o teu aparelhinho está detectando várias redes, as redes dos vizinhos, por exemplo, porque às vezes o sinal chega lá, você vai ter que ir lá e escolher qual é a rede. Ele vai mostrar todas as redes que ele está captando, aí você escolhe qual é a rede, tá? E aí ele faz uma medição e por aqui fica bem fácil de você ver. Verde significa que o sinal está excelente, está muito bom. Amarelo está recebendo, mas não está tão bom assim, tá? E o cinza aqui já é o sinal de péssima qualidade, tá? De baixa qualidade. Então o que você tem que ver é se o dispositivo que você está usando, o Wi-Fi que você está usando, ele está conseguindo transmitir numa qualidade boa. Então, para fazer isso, tá, ele tem que estar o mais próximo de zero possível. Tá? Então, se você pegar medição de menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, ótimo. Lembrando que o valor é negativo, né? Então ele vai se aproximando do zero, né? De forma negativa. Tá? Se ele tiver, por exemplo, menos 70, como o sinal é negativo, menos 70 já é um valor bem distante do zero. É mais distante do que se eu pegar, por exemplo, menos 50. Então, menos 50, legal, teu sinal tá bom. Menos 70, teu sinal já não tá muito legal. Nesse gráfico onde mostra essa velocidade a partir de cores, né, essa qualidade do sinal a partir de cores, fica mais fácil para a gente investigar. Então, se de repente o teu sinal da rede Wi-Fi ele estiver muito ruim, né, ele estiver muito ruim lá no teu quarto, pode ser esse o motivo, né, que está levando o teu acesso à internet ele se transformar num acesso lento. E se for isso, você diagnosticou esse problema, o que você poderia fazer para minimizar o problema, para resolver o problema? Ou seja, foi diagnosticado que no decorrer da transmissão do equipamento lá do modem até o teu quarto, o sinal está se perdendo, está tendo uma perda muito grande. Então existe um tipo de equipamento que é equipamento simples, não é caro. Normalmente é um equipamento que você não precisa nem colocar cabo, nem nada nele, é só espetar numa tomada, tá? Imagina, por exemplo, que eu coloque um equipamentozinho desse, tá? Bem aqui no meio, é só espetar numa tomada. O que ele vai fazer? Ele vai receber, ele está mais próximo, né? Ele vai receber o sinal do teu modem lá da sala, ele vai dar uma potência nesse sinal e vai distribuir para o resto da casa. Então, o sinal que você já vai receber aqui, ao invés de ser diretamente do teu modem, já vai ser desse camarada que a gente chama de repetidor Wi-Fi. Então, se vocês precisarem comprar, é só ir numa loja de informática e pedir por repetidor Wi-Fi. Normalmente é um equipamento que ele é bem baratinho. Então, ele serve para isso. Ele recebe
o sinal no meio do caminho, amplifica esse sinal e dá um gás para ele poder ir mais para frente, tá? Essa seria uma outra possibilidade. Ok. Outro problema que pode ser, se você diagnosticou lá, fez o teu primeiro teste perto do modem, tá tudo legal, tua velocidade está ótima. Fez o segundo teste, que é o da rede Wi-Fi, tá tudo legal, lá tá, a qualidade do sinal tá boa, tá? Então o problema também pode ser no teu computador, no teu dispositivo, tá? Se você tiver um computador muito velho, tá? Ou um celular muito velho, tá? Ou às vezes nem é muito velho, mas às vezes você compra um celular baratinho e aí os componentes dele são componentes que não têm uma qualidade muito boa. Então, o que acontece? Esses dispositivos, esse teu computador, esse teu celular que você vai usar lá no teu quarto, imagina que é como se fosse um brinquedinho daquele da latinha, né, que tá aqui na ilustração, né, aqui nesse desenho. Então, para você ter para funcionar isso daí, o que tem que acontecer? Os dois têm que falar relativamente alto, tá? E os dois têm que ter uma boa audição. Imagina que um desses meninos aqui, ele estivesse, por exemplo, extremamente rouco, tá? A voz dele fosse uma voz de baixa intensidade, tá? E aí o que ia acontecer? Por mais que ele ia conseguir ouvir o que o outro está falando, mas na hora de responder para o outro, ele ia responder baixinho. Então o outro ia ter dificuldade de ouvir o que ele está falando. É assim que funciona na internet. Entre o modem que está lá na sala, aquele equipamento que a operadora instalou para você, e entre o teu dispositivo, o teu notebook, o teu celular que está lá no teu quarto, eles se comunicam, tá? E os dois têm que ter essa capacidade de falar alto, né? E de ouvir bem. Porque se um deles não tiver essa capacidade, a comunicação fica prejudicada. E se você tem um computador antigo ou um celular que não é de boa qualidade, a placa de rede que está dentro dele, a placa de rede Wi-Fi, dentro desses dispositivos, sempre tem uma plaquinha de rede Wi-Fi que é responsável por fazer essa comunicação sem fio, tá, com o dispositivo que está lá, que chegou lá da operadora. Então, se isso acontece, é como se um dos computadores estivesse rouco, que é o teu dispositivo, e aí a comunicação ela não vai ser uma comunicação de qualidade. Tá? Então, é possível que, de repente, o teu plano com a internet, com a operadora, seja muito bom, o teu sinal Wi-Fi seja muito bom, mas o teu dispositivo, o teu computador, teu celular que está lá no teu quarto, ele não seja muito bom. Então, o que eu recomendo, antes de você fazer qualquer tipo de coisa, trocar teu equipamento, trocar teu celular, teu notebook, empresta de algum amigo que seja de boa qualidade e faz o teste no mesmo lugar, lá no teu cômodo, lá no teu quarto, e verifica como é que ele se comporta. Se de repente o outro que eu peguei foi um computador melhor, ele resolveu o problema, então está bem caracterizado aí que o problema final de comunicação ele é do teu dispositivo. Nunca compre um dispositivo novo, vou comprar um computador melhor, sem antes fazer esse tipo de teste. Porque pode ser no teu dispositivo, mas pode não ser. Tá certo? Então sempre faz esse teste, empresta de um amigo para verificar. E finalmente, o problema pode nem ser teu. Você tá com uma comunicação com uma qualidade ruim, mas pode ser que isso esteja acontecendo porque quem está transmitindo para você, tá, de fora da internet, não tem uma qualidade boa para fazer essa transmissão. Então entenda como se fosse o seguinte, imagina como se o que está do lado direito aqui representa você, tá? É a tua assinatura com o provedor, então você faz os testes todos, você vai ver que todo esse lado aqui, ó, você vai ver que todo os teus testes deram com uma qualidade boa,
ou seja, você tem um bom, um bom link, né? Um bom serviço quanto à operadora, que é aquilo que a gente mediu lá no início no medidor de velocidade, do teu modem para o teu quarto, você tem, legal, uma boa conexão Wi-Fi. Então, poxa, se o problema não é comigo, né? Por que eu não estou? Se eu tenho uma conexão boa, por que eu não estou recebendo uma transmissão de qualidade? Então, de repente, você tem esse tubão aqui capaz de receber muitos dados, mas quem está transmitindo para você, o teu amigo lá do outro lado, não tem. Tá? Então, pode ser que a assinatura dele, de alguém, por exemplo, que está participando de uma videoconferência com você na internet, ela seja uma assinatura onde a velocidade dele seja um terço, metade da que você tem. Então, é muito limitado. Então, não adianta você ter um super tubo aqui, né, uma super capacidade de conexão com a internet, se o tubo de quem está transmitindo para você aqui é pequeno. Então, o que vai chegar de dados vai ser um pedaço da capacidade do teu tubo. Toda essa parte de cima aqui, ó, vai ficar ociosa. E aí, de repente, a qualidade da transmissão não seja boa e você não tem nada a ver com isso. Tá? Então, eram algumas dicas que eu queria dar para vocês, justamente porque muitas pessoas elas acabam tendo essa dificuldade. Faz esses testes nessa ordem e, assim, não necessariamente é um problema. De repente, você pode ter uma assinatura de um plano que é lento com a internet e também dentro da tua casa a tua Wi-Fi ser ruim. Quer dizer, você tem a composição de dois desses problemas influenciando numa qualidade de transmissão ruim. Então, o importante é que você faça esse diagnóstico, porque de repente, tem que é num deles, especificamente num deles, então eu posso atacar esse problema para tentar resolver sem ficar gastando dinheiro à toa. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço aí para vocês.